passará, só o que fazemos por Cristo, isso permanecerá. Importa que eu te conheça e te faça conhecido. Importa que eu não me esqueça que o que importa é o teu sorriso. Tudo pra audiência de tudo pra audiência de Graça e paz a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, né? Projeto Edificando Vidas. Meu nome é Kellen Kuramoto. Faz tempo que eu não passo por aqui, né? Faz tempo que eu não gravo nenhum vídeo. E aconteceram muitas e muitas coisas mesmo que eu não consegui mais estar gravando os vídeos para vocês. Primeiramente, foi que logo após a última ministração no parque, eu comecei a passar mal, né? E acabei descobrindo um começo de pneumonia. E logo depois disso descobri que estava grávida. O Senhor protegeu, né, minha filha durante toda a gestação e no parto. E eu voltei a gravar o vídeo hoje e eu quero começar as gravações, né, as ministrações contando esse testemunho, né, do nascimento da minha filha, né, várias coisas que me aconteceram, né, no pós-nascimento dela. E então eu quero começar contando sobre o nascimento dela. São 2 testemunhos, o nascimento e mais um outro testemunho que aconteceu comigo, onde eu fui para a UTI. E eu espero que em nome de Jesus vocês sejam muito edificados, porque foi sobrenatural tudo que eu vivi durante esses dias. Então, primeiramente, né, eu ia ganhar a minha filha no dia 15 de junho, né, a data marcada para o parto era essa. Só que no dia 11 para o dia 12 eu comecei a sentir umas cólicas bem chatinhas. E meu esposo, ele falou assim para mim ligar para minha médica, né, para avisar o que estava acontecendo. E eu falei para ele assim: não, amor, agora tá muito tarde, né, vamos esperar até amanhã, porque não vai adiantar eu ligar agora à noite. E então eu esperei, né, até o outro dia de manhã. E quando foi cedinho assim, né, eu ainda tava com aquelas cólicas. E eu falei assim: eu vou dormir mais um pouquinho. Só que naquela hora o Espírito Santo de Deus me moveu a mandar mensagem naquela hora, não esperar mais. E assim eu obedeci. Mandei a mensagem para minha médica avisando. E aí ela me respondeu dizendo que ela não estava na cidade, que ela não poderia me atender, mas que deixou o recado com a doutora Amanda lá no Ânima e que ela estava me esperando para me atender. Então, assim, eu fui lá pro Ânima, tranquilo, né, para que ela pudesse me observar, olhar se estava tudo bem. Então, ela me examinou, ela falou assim, que eu não estava em trabalho de parto, que ela não poderia induzir o parto, porque já tive 2 cesáreas, inclusive a última tem só 3 anos, então assim, ela não poderia induzir um parto normal em mim. E perguntou se eu estava preparada para ficar. E eu falei que não, porque eu não tinha levado nada, achei que seria só uma avaliação e ia voltar para casa, né? Tudo tranquilo. E aí eu falei para ela assim: mas por quê? Aí ela me respondeu assim: não, é porque o coração da sua bebê tá muito acelerado e eu vou fazer seu parto agora, porque eu preciso saber o que tá acontecendo aí dentro. Na hora já me bateu aquele desespero, né? Porque eu não tava esperando por isso. E aquela vontade de chorar veio, né? E aí eu perguntei pra ela assim, porque minha irmã queria muito assistir o meu parto, né? Entrar comigo na sala. Eu falei assim: dá tempo de esperar minha irmã chegar? E ela falou assim: onde sua irmã tá? Eu falei: em Goiânia. Aí ela falou: eu não posso arriscar. Ela colocou meu parto assim, né, denominou como urgente, né, e já encaminhou tudo, já procedeu tudo, já me enviou direto para a sala de parto. E aí eu peguei e falei para ela assim: mas doutora, eu não fiz jejum, eu acabei de tomar café da manhã, porque não estava preparada, né. E aí ela falou para me avisar pro anestesista, né, isso, porque o máximo que poderia acontecer é eu vomitar durante o parto por conta da anestesia. E eu
Senhor, tem misericórdia de mim, né? Já mandei mensagem para as pastoras, né? Para minha pastora, para as outras pastoras que eu sempre tô conversando, que também cuidam de mim. E assim, falei para elas orarem por mim, mandei mensagem para minha irmã, liguei para ela avisando, né, que não dava para esperar ela chegar, né? E eu orando, né, assim, mas eu confesso, eu chorei um pouco porque eu tava com medo, né, e eu me lembro, assim, que na noite anterior eu fui num culto na igreja da pastora Miriam e Deus usou um pastor que veio de fora ministrar lá, falando assim, olha filha, não tenha medo, porque Deus vai fazer tudo diferente no seu parto. Ele manda dizer que Ele é contigo, né, e Deus foi falando assim que Ele seria o meu médico. E aí eu falei assim, amém. Mas por quê, né? Eu vou explicar pra vocês. Meu parto anterior, o meu segundo parto, ele foi muito traumático pra mim. A anestesia não pegou direito, então eu senti toda cesariana, sabe? Foi horrível, eu senti toda aquela dor. E o meu medo era sentir aquela dor de novo, né? A anestesia não pegar. Nossa, então assim, que fiquei traumatizada. E Deus falou que Ele faria tudo diferente, que eu não precisava ter medo, que dessa vez ia ser diferente. E realmente, assim, foi bem diferente, né? Em todos os aspectos foi bem diferente. E Deus falou que seria o meu médico, e realmente ele foi, porque, primeiro, eu queria muito que meu irmão viesse, meu irmão é médico também, e eu queria muito que ele viesse fazer meu parto. Por conta da pandemia, não deu certo dele vir. Depois, a minha médica mesmo, que já me acompanha há 10 anos, que fez o parto da minha primeira, da minha segunda, né? Não pôde fazer o meu terceiro parto. Ela me acompanhou em todo o meu pré-natal, mas no dia do parto mesmo ela não pôde me acompanhar. Então, assim, a médica que fez o meu parto foi uma médica assim que eu não conhecia ela, foi a primeira vez que eu a vi, mas que também foi um instrumento de Deus para salvar a vida da minha filha, né? Ela foi toda atenciosa comigo, né? Deus foi usando ela assim de uma forma sobrenatural e eu louvo a Deus pela vida dela e louvo a Deus porque Ele falou que seria o meu médico e Ele foi mesmo, cuidou de mim em todos os detalhes. Ali na sala de cirurgia, né, eu também não queria vomitar. Então, assim, antes de entrar para a sala de parto, a única pastora que eu consegui falar foi com a pastora Miriam e ela orou comigo, né, e ela falou assim, né, pedindo a Deus para não deixar eu vomitar, porque eu falei que eu não queria vomitar. E aí Deus deu uma palavra para ela, falou assim para mim, filha, Deus falou que vai te dar as vitórias de Davi. Na hora, eu não entendi muito o que significava as vitórias de Davi, mas amém, na minha cabeça seria assim, não, vai dar tudo certo, tudo bem, né, e isso aí, né, vitória é vitória, né, só que o vitorioso não é vitorioso sem guerra, né? Então, assim, a minha guerra já começou no parto, né? Onde também eu tive que colocar uma sonda, né? Uretral, porque como era minha terceira cesárea, para não ter lesão de bexiga, essas coisas, colocar a sonda para proteger. E o meu medo era depois tirar essa sonda e doer muito. E era para me ficar 8 horas com a sonda. Mas Deus abençoou que eu precisei ficar só 3 horas, então quando tiraram a sonda eu já não senti nada porque ainda estava anestesiada, então até nisso Deus me ouviu. Entrei na sala de parto, né, e assim, eu conto o testemunho lá na frente, volto, conto, vai na frente e volta, é assim mesmo, gente, porque a gente vai lembrando conforme vai contando, amém, glória a Deus por isso. Então, assim, na sala de parto, eu falei pro anestesista que eu não tinha feito jejum, ele falou, não brinca comigo, e eu falei assim, mas eu não fiz, eu não sabia, né, que tudo ia acontecer, mas Deus sabe de todas as coisas, né, e Deus também tinha falado que Ele só ia permitir tocar em mim pessoas que fossem dele, e eu achei interessante que realmente só ficou na sala de anestesista, de parto, né, assim, somente pessoas que temiam a Deus, e eu achei isso incrível. E o anestesista que me anestesiou, ele é uma pessoa assim tão bondosa, assim, que eu contei pra ele a minha história, né? E aí ele falou assim, não preocupa não, a gente tá aqui com você, a gente vai cuidar de você o tempo todo, sabe? E a gente não vai começar nenhum procedimento enquanto não tiver tudo ok. E aí então ele fez a primeira anestesia. E aí ele fez só porque eu tava sentindo eles ainda. Né, e aí eu já veio aquele medo, né, tipo, eu vou sentir tudo de novo, ai meu Deus, né, não é possível. E aí ele falou assim, não te preocupas. E aí ele pegou e refez a anestesia. Ele fez uma anestesia com umas outras medicações mais fortes.
e refez. Aí ele refazendo a anestesia, eu realmente já não tava sentindo mais nada, porque na hora que eles estavam colocando a sonda, eu olhei assim, minha perna tava pra cima, e eu falei, o que a minha perna tá fazendo aqui em cima? Aí eu falei, realmente, a anestesia já pegou, deu certo, então é porque minha perna tá aqui em cima, eu não tô sentindo nada. E aí ele falou, não, então tá ok, nós vamos começar o procedimento. E o mais interessante, gente, é que Deus não deixou eu sentir nem enjoo. E eu louvo a Deus por isso, porque Ele cuidou de mim, né, nesses todos os detalhes, não deixou eu sentir dor, não deixou eu sentir enjoo. Ele, nossa, foi surreal, né, o cuidado de Deus ali comigo. E quando a médica tirou a minha filha de dentro da minha barriga, ela falou assim, sabe por que o coraçãozinho da sua bebê estava acelerado? Porque não tinha mais nenhum líquido na sua barriga. Sua bebê estava começando a entrar em sofrimento. E aí eu louvei a Deus porque meu pai estava marcado para dia 15. Talvez se eu tivesse esperado, né, porque a dor não era tão intensa, eu poderia estar dando à luz uma criança morta. Mas o Senhor, como Ele tem propósito nisso, em todas as coisas, tem propósito na vida da minha filha, Ele protegeu ela, Ele protegeu a mim. E Ele cuidou, assim, de todos os detalhes, né, do nascimento, tudo. O carinho das pessoas ali, da médica, dos anestesistas, das enfermeiras, o pediatra, todos ali que acompanharam, né, o nascimento dela, né, e o período que eu fiquei internada ali. Todos foram pessoas muito atenciosas, muito carinhosas mesmo. E eu louvo a Deus pela vida de cada uma delas. Louvo mesmo. Só porque o meu testemunho não para por aí. Porque eu recebi alta no domingo, então tava tudo bem. Mas eu nunca imaginava o que iria por vir, né? O que estava por vir. Ele é a vida, ele chega.